Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você. Mais uma vez está aqui no canal Para Gostar de Ler e que nós possamos falar sobre literatura. E hoje eu venho mais uma vez falar sobre um dos meus autores favoritos, se não o mais, que é o Stephen King, e venho falar de um livro que eu vejo poucas. Se eu não me engano, eu não vi nenhuma resenha desse livro ainda, que é o Dança Macabra. Quero dar um comentário, um panorama geral desse livro, porque esse livro, digamos que é um tanto teórico, do Stephen King. Ele vai trabalhar, nós vamos ver também os autores que ele citam aqui, eu tenho alguns livros. Ele vai trabalhar sobre o que é o terror, o horror e a repulsa. É as três formas que ele vai definir o terror. Esse livro aqui é essencial para compreender o Stephen King, para compreender a prosa dele, porque ele vai analisar assim o que é o terror no rádio, nas histórias em quadrinhos, na televisão e na literatura. Capítulo 9, inclusive, é o que ele vai dedicar 10 livros, que ele faz análise desses 10 livros. E depois ele dá um breve review sobre uns livros dele, especialmente um que é o The Stand, o Dança da Morte. Então, Dança Macabra é um livro muito bom para entender o terror que o King se propõe a analisar e como que ele analisa as obras de terror. É interessante para ver como que ele analisa, pega os aspectos das obras e depois você lê os romances dele e vê como que é aplicado, como que ele entende o terror, então como que ele aplica o terror, o horror e a repulsa, que são as três classificações que ele dá nas suas narrativas. Isso tem uma experiência bem melhor da leitura do autor, e é um livro que é fundamental tanto em estudos do gótico, estudos do fantástico, estudos do insólito ficcional. Esse livro é referência bibliográfica. E ele nada mais, nada menos, algumas curiosidades. Ele é dedicado a Borges, a Jorge Luiz Borges. Stephen King, um dos autores que ele dedica esse livro a Borges, grande contista argentino. Eu recomendo muito que vocês leiam Borges. E ele trabalha com 3 arquétipos do terror. Ele começa falando que no século XIX surgiram 3 livros que são fundamentais para o terror que ia ser produzido no século XX. Desses 3 livros, eu tenho 2 aqui comigo, que são o Drácula, do Bram Stoker, que vai tratar sobre a questão do vampiro, sobre a questão dessa sexualidade, dessa pulsação pela morte, pela destruição, pelo caos, que a vampirologia, que a literatura de vampiro tem como arquétipo. Então, lembrando que ele trata como arquétipo. O outro é um que ele detalha muito bem, faz uma análise ótima, que é Frankenstein, da Mary Shelley. Inclusive Pet Sematary, que tem resenha aqui no canal, vocês podem ver depois, está aqui nos vídeos. Frankenstein é um livro que ele analisa muito bem. Para ler o Revival, por exemplo, é essencial ler Frankenstein, da Mary Shelley. E ele vai trabalhar sobre o mito do Prometeus, o mito de você se colocar no lugar de Deus e de criar algo, de querer ser criador de algo. Então é o mito da criatura estranha, da criatura monstruosa. Um é o mito do vampiro, que é o mito da sexualidade ligada à morte. Outro, o arquétipo, esse é o arquétipo da coisa normal, do monstro em si, seria ligado ao horror, vamos dizer assim, daquela criação humana, mas que não dá certo, que no Pet Sematary nós vemos que é uma criação humana também, os eventos insólitos que acontecem ali.
como o Dr. Victor Frankenstein e a coisa inominável que aparece aqui também. E o outro arquétipo que ele vai falar que influenciou a literatura de terror, que são do século XIX, influenciou toda a literatura do século XX, é o médico monstro do Robert Louis Stevenson, na questão do duplo. Inclusive ele faz um paralelo com o médico monstro e psicose do Robert Bloch, do homólogo filme do Hitchcock, Psicose, que é fenomenal sobre o duplo e o mito do lobisomem, mas aqui ele trata a questão do duplo, a duplicidade que há no ser humano e como que isso é empregado nas narrativas. Então, baseado nesses 3 arquétipos, ele vai fazer uma análise do terror, do que é o terror. Ele vai desenvolver o conceito de terror, horror e repulsa. Terror seria um nível mais artístico, assim, do que a arte se poderia propor, a arte literária, porque ele vai se perguntar assim, o que leva as pessoas, acontece tanto horror, terrores na vida real, então o que leva as pessoas a gostarem desse tipo de literatura e a consumir esse tipo de literatura? Ele se questiona disso, aí ele mostra como que ele entrou na dança, eles chamam isso de dança, como que ele entrou nessa dança macabra, como que ele começou a gostar do terror. Então, foi num evento específico, lendo o livro vocês vão perceber. E nisso ele começa a discorrer sobre no rádio, que na época foi lançado em 81, se eu não me engano, 80, 81, Dança Macabra. Então é um livro já... Eu queria que ele escrevesse com os livros mais recentes, né? Mas infelizmente ele falou que essa é a última visão, primeira e última análise dele sobre o gênero. E aqui eu trouxe alguns livros que ele cita assim como referenciais, tanto no capítulo 9, que é sobre a ficção de terror, quanto no decorrer da obra, que ele cita como exemplos, que nem ele trabalha no rádio, ele trabalha na TV, ele trabalha no cinema, ele trabalha o terror quanto junk food. E, então seria o terror o nível mais alto, o nível artístico, seria o que o Psicose é no cinema, entendeu? Aquela parte artística da obra. O horror ficaria entre a arte e o assustar, o monstro, e a repulsa é quando é aquela coisa bem monstruosa, bem Lovecraftiana, onde você chuta o pau do barraco, onde aqueles filmes B. Seria mais ou menos assim a definição de classificação do gênero de literatura que aborda o medo por Stephen King, ou as literaturas ditas de terror. E ele vai citar ele cita Poe, óbvio, mas ele é interessante que ele não considera Poe como um dos arquétipos nem nada, mas ele cita Poe como um clássico. Ele cita o Henry James, A Volta do Parafuso, como um outro clássico como arquétipo na questão do fantasma, mas ele trabalha com outros livros. Aí os livros que ele irá trabalhar, principalmente nas análises que ele faz sobre o terror, ele cita também, ele cita em várias partes do livro Lovecraft, inclusive ele fala que o Lovecraft foi o que trouxe ele para narrativa de terror, tudo, mas quando ele era criança, assim, que depois ele cresceu e o Lovecraft ele ironiza bastante, assim, a ficção do Lovecraft, tanto nessa macabra quanto no sobre escrita, assim, você percebe que ele tem uma admiração, mas ele tem umas ressalvas, assim, quanto o terror proposto do Lovecraft, como ele diz assim, ele tentou fazer, ele realmente acreditou no terror que ele tentou fazer, mas não significa que ele atingiu o ponto de pressão fóbica, que ele vai falar, quando você atinge o ponto e atinge o leitor no medo, na catarse, que você consegue atingir aquele ponto que o leitor realmente se assusta e se apega à obra. Lovecraft, ele falou que não consegue fazer esse medo, mas ele fala que foi uma grande influência quando ele era criança.
E nos livros que ele vai analisar, ele faz uma análise fenomenal de Psicose, essa edição aqui bonita do Dark Side, do Robert Bloch. Esse livro é fenomenal, eu recomendo todos. Nós vamos ter resenha, então vou falar pouco, nós vamos ter resenha desse livro posteriormente no canal. Ele faz umas análises, aliás, eu vim tomar conhecimento desse livro sobre a análise que ele faz, por meio da análise que ele fez do livro antes de ser lançado, em Dança Macabra, que é a Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson. Inclusive, esse livro aqui é fundamental para a compreensão do Iluminado, a questão do lugar mal assombrado, o primeiro parágrafo aqui, ele trabalha bastante a questão de como o primeiro parágrafo é uma construção sintética, crucial para a compreensão de como a casa, o local, pode funcionar como um organismo com representação própria do insólito, do medo, e ter vida própria no decorrente do horror e do terror. Ele vai trabalhar também, fazer uma análise muito legal do Bebê de Rosemary. Eu tenho essa edição aqui do Ian Levin. Ele faz uma análise muito interessante, muito legal, e mostra como o Bebê de Rosemary é um livro irônico que parodia o terror, é um pastiche do terror, não é um livro propriamente de terror, assim como o filme se propõe a ser, do Roman Polanski. Então o livro já é diferente, realmente. O livro é bem um tom assim cômico, bem legal. O final é muito bom. Aí tem a continuação eu não li, mas ouvi falar muito, não ouvi falar bem da continuação. Ele começa inclusive o capítulo 9 citando o Rei de Amarelo, do Chambers, que são uma série de contos que trabalham a questão do livro amarelo, que deixa as pessoas loucas. É já um livro já que já foi lançado há bastante tempo aqui, mas é muito legal esse Rei de Amarelo. Eu recomendo a todos que não leram, leem. E inclusive tem até um quadrinho brasileiro que foi lançado sobre o Rei de Amarelo, que pega essa mitologia do horror cósmico, Lovecraftiana, do horror cósmico, né, que Lovecraft delineou, e trabalha sobre essa questão. Acho que é interessante a frase que tem atrás aqui, a loucura amarela. Esse é um quadrinho brasileiro, desenhado por brasileiros, roteiristas brasileiros, tudo. Recomendo bastante a leitura também. Ele vai também trabalhar, fazer uma análise fenomenal. Não são todos esses livros, são 10 livros que ele faz análise. Aqui eu tenho só alguns. De um livro do Ray Bradbury, que é muito bom, que é Algo Sinistro Vem Por Aí. Esse livro foi relançado, tem outra edição agora. Esse livro é muito legal, porque ele trata assim, com uma sutileza, com uma poeticidade. Ele vai falar que esse livro vai tratar da cidade interior, cidadezinha pequena, e a questão da vaidade humana, onde a vaidade humana vai nos levar, o preço que nós podemos pagar por isso. E só lendo Algo Sinistro Vem Por Aí, que é um vendedor de raios que aparece numa cidade, encontra 2 irmãozinhos, e os acontecimentos insólitos começam a irromper na narrativa. E é muito legal. Esse livro eu comprei acho que em 2016. É muito bom. Nós vemos aqui um parque, né, parecendo um parque de animação, assim. E para Joyland tem umas semelhanças assim com Algo Sinistro Vem Por Aí, do Ray Bradbury. E esse livro daqui também influenciou bastante ficções do Stephen King, viu? Eu diria que o capítulo 9 é importante ler para entender como que o Stephen King, as influências que o Stephen King teve para construir a maioria de suas obras grandes, assim, fenomenais, inovadoras dentro do gênero. E ele também, no começo do capítulo, não é este o livro, mas é o autor. O livro não tem um livro que chama Júlia,
que é onde ele vai trabalhar o arquétipo do fantasma, que é do Peter Straub. Esse daqui é um passado sombrio que eu tenho, mas o livro é Júlia, do Peter Straub, ele trabalha com ele também, com esse livro. Muito interessante a análise que ele faz. Às vezes, as análises que o King faz aqui em Dança Macabra são até melhores do que os livros em si. E no final ele propõe assim, uma lista de filmes de 1950 até 1980, lembrando que ele faz um recorte metodológico, que é de 30 anos, da década de 50, 80, como que o terror se consolidou e foi se modificando no decorrer desses anos. Então ele faz uma lista dos filmes e ele faz uma lista dos livros. E dos livros, eu achei interessante um livro que ele coloca aqui nessa lista, no final, que é um dos representativos do terror dos anos 50, 80, que é... Um dia eu queria perguntar para ele isso, da onde que... por que esse livro está incluído, né, nesta listinha dele, que é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que é um livro ícone do realismo mágico, um livro fenomenal também. Em breve nós teremos resenha do canal, apesar de a maioria já conhecer a história. Então, é da Record essa edição. Então fica a dica aí, um livro muito bom do Stephen King, pouco resenhado, pouco falado, mas Dança Macabra, que é um livro que ele vai tratar especificamente sobre o terror dos anos 50 e 80. Primeiro ele indaga sobre o que deveria ser o terror, qual que é a estrutura básica de uma narrativa de terror. Ele usa a história do Capitão Gancho, e depois ele vai mostrando como os adornos, como as sofisticações vão se construindo ao redor delas, e vai ter a parte da experiência dele com esse tipo de narrativa, e depois as análises que ele vai fazendo de obras tanto cinematográficas como literárias, que foram algumas das que eu mostrei aqui. Então, um abraço. Quem gostou, dá um joinha. Quem gosta do Stephen King, comenta, se inscreva no canal. Um abraço e leiam Dança Macabra, que é um livro extraordinário, continua sendo atual. Até mais.